Então ele já está entrando aí. Ô, Wagner, como Tudo vai bom, você? Iracema? Boa noite Tudo para todo mundo. ótimo. Tá legal o som aí? Tá ótimo. O que é que a gente não faz pelo Centro Fraterno, né? É verdade o que a gente não faz, né? Eu me É lembro verdade. que as lives iniciais, meu Deus do céu, eu paguei tanto mico, mano. Tanto mico que eu Ou não só sabia para você? onde ia. Mas a gente vai tateando aí e consegue, né? Exatamente. É por uma boa causa. Exatamente. Por uma boa causa. Exatamente. Eu acho engraçado que a gente vai em tempo recorde aprendendo a manusear várias plataformas, algumas até de que a gente nunca tinha ouvido falar, né? É o Webex, é Zoom, e é YouTube, E mas sabe o que tudo é bem com isso? você. A dificuldade nos favorece a nos reinventar, não é? Isso. É Então, verdade. a gente tem pessoas que estão aprendendo línguas, tem pessoas que eram assim neófitos, igual a mim mesmo, em certas situações aí Isso. da internet, e nós somos obrigados a entrar, fazer e ter coragem de estar, né? Que é o que está Não, acontecendo agora. é isso mesmo, é verdade. É reinventar e se ressignificar. É bom que tudo é aprendizado na vida, né? Mas eu também tenho que agradecer a minha filha, que é quem está me ajudando nessas tecnologias. Rapaz, esse Mas povo novo, show, dá um show de bola, ensina a gente. é verdade, é verdade. Ô, Wagner, E nosso aí, tema hoje é um tema tão lindo que você propôs, né? Falar desse livro novo do irmão Divaldo. Inclusive, muita gente já me falando que quer ler o livro, que traz mensagens interessantes. E foi muito bom esse tema que você quis abordar. Você já vai dar já um apanhado aí dessa mensagem de Joana. Agora é com você. certo. Eu estava pensando justamente nisso quando estava lendo o livro, né? Boa noite, meus irmãos. Jesus que abençoe a todos, né? Que os ilumine, os amigos do Centro Espírito, do Centro Fraterno Luz e Caridade. E eu acho interessante que eu estava me lembrando da saudade de vocês em relação às reuniões, né? Que são reuniões realmente animadas e fortificantes. E aí eu comecei a dar risada sozinho essa semana, um dia de noite, dizendo que eu sinto falta de tudo, lá do centro do Imbuí, né? Como eu falo para minhas pessoas, vou no centro do Imbuí, vou em Iracema, mas é daquele passe fortificante, o passe levanta desencarnado lá de junho, né? Vem do trabalho para fazer uma palestra, chega, levanta-te, né? Mas a gente sabe que os irmãos, os guias espirituais liderados pelo irmão Flecha Ligeira estão acompanhando os nossos lares, né? A espiritualidade não desampara nenhum de nós. Mas, começando a gente falar, quando a gente se propôs a falar sobre o livro, você já fez o início, Iracema? Já Já? Tudo conversei. bem. Mas se você Já. quiser fazer mais alguma coisa, alguma oração, Não, é porque na hora eu estava mudo, estava tentando conectar e eu perdi o início mesmo. foi. Mas, aos nossos irmãos, o que é interessante da gente falar nessas reflexões acerca do livro Vidas Vazias é o mais novo lançamento, né, de nosso irmão Divaldo Franco, né, ditado pelo espírito da veneranda Joana de Ângeles. É por conta não somente do título, né, em relação ao momento em que a gente está vivenciando, mas também por conta do que o livro nos traz, né? Ele está até aqui, não sei se dá para ver, né? Dá sim. Não é merchan, Dá. mas o livro é nítido daqui. E surgiu essa vontade ou esse interesse de falar para justamente levar para as pessoas a mais nova mensagem da veneranda, porque casa com tudo que está acontecendo nesse momento. E é muito interessante, o livro é composto de 30 capítulos, né? E o título Vidas Vazias, ele se mostra um título adequado. Por quê? Porque nesses 30 capítulos
a gente vê um gradamento, né, das situações que a gente vive e daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente precisa entender. Então, a gente vai ver falar das questões da reencarnação, a gente vai ver falar das nossas imperfeições e aflições, a gente vai ver falar em capítulos sobre o mundo espiritual e a influência que ele nos traz, muito mais do que o que a gente imagina. E a gente vai ouvir falar também do nosso comportamento, porque a gente não é anjo, né? É muito bom ler o livro, mas a parte maior é a nossa parte, né? Então, os conselhos da veneranda, eles são de um todo maravilhosos. E a grande coisa que eu procuro ver, que eu estou vendo nesse livro, é porque realmente a mensagem dela está, sabe, direta. Ou como dizem os jovens, na lata. Então, o que se está acontecendo, isso, e a gente, nós espiritistas principalmente, não, eu já sei que é na reencarnação porque eu fiz coisa errada. Não, eu sei porque eu sou assim. Sim, cara pálida. Você sabe que você é assim. Mas e por que você não procura mudar? Né? E o mais interessante é que daí advém as consequências. Então, esse livro, ele começa mesmo, depois da apresentação da veneranda, ela tem um clamor, né? Ela tem uma exortação que ela faz, né? É um clamor mesmo, um pedido que ela faz a Francisco de Assis. E eu entendo até que é um clamor pedindo para que ele volte à Terra, reencarne para nos conduzir, porque a gente está atabalhoado, hebetado, a gente está meio que sem rumo, sem saber como proceder de um todo. É interessante porque eu tinha visto uma mensagem dela, quando ela pedia isso a Francisco de Assis, uma mensagem de uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, chamada Pai Francisco. E ela torna nesse livro, nessa psicografia que Divaldo fez justamente ao lado da tumba de Francisco de Assis, na cidade de Assis, na Itália, no ano retrasado. Então a gente começa a ver que a proposta da veneranda é dizer assim, para todos nós, meus filhos, olhe, a questão das vidas vazias na atualidade, elas devem ser solucionadas. Elas são difíceis, porque o caminho sempre é árduo, mas nada pior ou nada maior do que o que nós provocamos. E aí ela começa a insetar uma série de conceitos, né, do dia a dia, do cotidiano, do porquê. E a gente pode começar falando exatamente do mundo atual, né? O mundo em que a gente vive, um mundo de alta tecnologia, eu já disse isso em palestras, a gente mandou o homem para a Lua, manda um satélite para Marte, mas ainda tratamos mal o irmão, ou alguém nesse momento está morrendo por falta de alimento, ou alguém está sofrendo uma submissão servil muito grande, uma escravidão, né? Uma ofensa. Então existe esse disparate, essa dicotomia. E não dá para dizer de que a gente não sabia, justamente porque são 2000 anos de ensinamento, 2000 anos de exemplos, 2000 anos de mastigando os ensinamentos do Mestre Jesus, para dar de papinha na nossa boca e a gente ainda rejeita. Ou faz como os bebês, né? Bota para fora. Então chega num ponto que a nossa cestinha de coisas que nós trouxemos para resolver, né, ela começa a se encher de coisas não previstas, de equívocos, de imperfeições, e aí é aquilo que eu brinco. A gente desce do mundo espiritual, reencarna com planejamento, com uma bagagenzinha de mão, a necessaire, com nossas imperfeições para resolver. Quando a gente está retornando, volta com aquela mala GG e pedindo. E quando o nosso anjo guardião, nosso guia espiritual, olha para a gente é... E a gente faz o quê? Sem graça. Ou então foi fulano, não foi bem isso, né? Então, antes desse momento, porque o tempo já urge, né? São chegados os tempos. A gente está perdendo tempo. Ó, Wagner, e aí o tempo era para quando de nossas mudanças? É para hoje, para amanhã? Não, é para ontem. A gente vem perdendo tempo.
Então, meus irmãos, o que a veneranda traz nessa mensagem é particularmente isso. Tá? Estamos num mundo de alta tecnologia, estamos num mundo de mídias sociais. A gente está num mundo em que, estou falando aqui agora, se tiver alguém no Japão, sintoniza nós. Está vendo Wagner Iracema aqui agora online. Mas, infelizmente, esse mesmo mundo das mídias sociais, por exemplo, da tecnologia, nos preenche também de divertimentos inúteis, de futilidades. E aí a gente começa a observar aquela velha história. A questão, a culpa não é da ferramenta. A culpa é do possuidor da ferramenta. Né? Aquilo quem que eu utiliza, né? Quem utiliza a ferramenta. A mesma faca que corta o pão, bota um queijo e dá para um mendigo, alimenta uma pessoa, é a mesma que outro pega para assassinar alguém, para tirar a vida. A culpa é da faca? Então a gente começa a entender de que, mesmo, meus irmãos, as futilidades, fazer as coisas equivocadas, né? Porque, como ela diz, a gente ocupa muito tempo do dia, muitas vezes nas mídias sociais, com essas futilidades, e a gente vai e observa, e a gente se distancia das pessoas. É uma aproximação ótima. Eu tenho parente no exterior, então eu consigo falar todo dia. Ou quem tem filhos distantes, ou o trabalho, poupa tempo. Mas, ao mesmo tempo, essas nossas imperfeições conseguem potencializar as coisas equivocadas, as imperfeições. E é interessante pensar nisso, porque isso, quando se passa o tempo, durante um dia, um período, em que a pessoa vê aparências, muitas vezes é o que se vê nas mídias sociais, né? Aquilo do querer mais ter do que ser, como ela sempre bate nessa tecla. Então, Wagner e Iracema estão aqui lindos na tela, mas vai ver o limão que Wagner chupa e o cortado dobrado de Iracema para levar o centro à frente. Então, a gente tem que começar a entender de que todos nós, ninguém está indene nesse mundo a uma aflição. Então, a gente não tem como adotar a mídia social, por exemplo, como o alcoolismo, o tabagismo, os prazeres da libido, do sexo, como fugas psicológicas, porque a gente só está aumentando o tempo de ter de retornar o caminho todo, passo a passo. Né? Pode falar. Deixa eu falar uma coisa. Inclusive, eu vejo muitas mensagens de pessoas que falam comigo, Wagner, que nessa quarentena as pessoas estão bebendo muito álcool, em casa confinadas, estão bebendo muito. Eu tive... Fale, pode falar. Eu só queria... Pode continuar. Ah, pode? Isso aí que você falou, exatamente. Muita briga de casal também. E também muita solidão. Tinham pessoas que a fuga psicológica era sair de casa às 7 da manhã e voltar 10 da noite. Ia trabalhar, ia para shopping, ia fazer tudo porque vive só. E agora está tendo que conviver só consigo 24 horas por dia. Então, essa questão de que se achamos de que a gente tem um mundo em nossas mãos, mas ao mesmo tempo chega um vazio dentro de nós, existencial, isso é algo que nos preocupa. Porque, na verdade, a gente acha que está cheio de amigos, a gente pensa que está convivendo, mas a gente não está convivendo conforme nós fomos criados. A gente sabe, fomos criados simples e ignorantes, e somos seres gregários para viver em sociedade. Então, o tocar, o ouvir, o escutar, o brincar, o dançar, isso faz parte do movimento da vida de nós enquanto seres encarnados. Então, a gente pode fazer uma live, mas a gente sabe que muitos irmãos estão numa saudade danada da reunião no centro presencial. Né? Porque isso faz parte da vida nossa enquanto seres humanos, o convívio, a convivência, que inclusive é um capítulo do livro. E aí a gente começa a entender que esse vazio existencial a gente tenta suprir com esses vícios. Por quê? Por conta dos 30 capítulos, 3 pelo menos ela fala em relação à mediunidade, em relação à obsessão.
a investida dos nossos irmãos inferiores, desencarnados, que se aproveitam desse momento e nos intui, e novamente o intuir né, a gente ouve muito isso em centro espírita, não fui eu não, é um obsessor que me persegue e fez isso. Não, você fez porque você traz isso. Ele só foi uma ajudazinha, né? Ele só botou mais gasolina no tanque do seu combustível, vamos dizer assim. Então a gente tem que aprender a se entender e admitir, errei, pisei na jaca. Foi culpa minha. Então, no momento em que a gente começa a se entender, e aí ela diz, a gente começa a se bendizer a Deus, porque, Iracema e gente, o que acontece muito são as pessoas, muitas vezes, já terem uma vida estabilizada, mas não terem a estabilidade emocional e psíquica, que é a principal. Então, eu tenho tudo do ponto de vista material, mas eu sou sozinho. E aí a pessoa começa, como ela diz, a ser induzida por ideias escabrosas. E isso é que a gente vê que muitas vezes, como em determinados capítulos, ela sempre bate na tecla do poder que é a oração. E aí a gente vai resumindo de que o livro ele caminha para aquilo que a gente já sabe de cor e salteado. A resposta para preencher a nossa vida está na prática da filosofia de amor proposta pelo Evangelho de Jesus. Mas, para nós alcançarmos, nós não somos santos, né? Inclusive, eu acho interessante que tem um capítulo que ela fala de que se a gente não consegue ser um Jesus ainda, ela fala de Francisco de Assis. Então, que seja um Francisco, procure imitá-lo. A gente começa a entender de que a gente precisa partir inicialmente de uma mudança nossa, mas uma mudança sincera. E nada como uns dias de quarentena para aqueles que estão realmente confinados em casa para procurar se entender e entender os outros, né? A gente vê aí no WhatsApp as brincadeiras, as cardzinhas que chegam, né? Tá aí. Até que minha mulher é uma pessoa legal. Poxa, meu filho tal, eu não sabia que ele jogava tão bem futebol. Isso é feito da quarentena, né? Passa a se ver melhor, conviver em família. Né? A família que é o nosso primeiro laboratório. Né? A família que nos abraça e que é de lá que parte a gente, joga a gente no mundo, não é o mundo real, mas é o mundo em que a gente vai conviver. Né? A família é o primeiro laboratório. E aí a gente começa a entender que muitas vezes a gente é que não quer admitir. Olha o orgulho, olha esse nefasto aparecendo. Mas, querendo ou não, ele está presente em nossas vidas muito mais do que o que a gente pensa. Com certeza. Né? É a única missão de destruição da doutrina espírita. É destruir, aniquilar o orgulho e o egoísmo. A gente sabe disso. Então, nós começamos a entender, e é um livro também direcionado para os espíritas, porque, sabe, nós espíritas muitas vezes temos a mania de que porque já sabemos, porque lemos, estamos bem. Não está bem, não. A gente vai na presunção e esquece a prática. E aí ela nos convida num capítulo, eu vou até olhar aqui, deixa eu me lembrar o nome do capítulo para falar para vocês. É do triunfo da imortalidade. Ela parte assim. A veneranda, ela começa falando de que novamente, é o primeiro capítulo, novamente vidas vazias. Né? Para muitos até, os não espíritas, ou aqueles espíritas que já se acham que sabem tudo, infelizmente a gente ainda convive nesse mundo. Um dia todos nós seremos anjos. Mas, poxa, esse livro é mais do mesmo. Não, não é mais do mesmo, não. Ele só é mais reexplicando melhor as coisas porque a gente parece que não aprendeu ainda. Então, eu não tenho como sair do pré-primário para o primeiro ano se eu não aprendi o alfabeto, meus irmãos. Então, é óbvio que eu vou sempre ficar olhando aquela cartilha todo ano se eu não conseguir me melhorar. A receita é essa. E cabe a nós um empenho. A questão,
como Emmanuel diz, é que a gente, muitas vezes, no nosso processo de transformação moral, a gente gasta mais energia sendo rebelde, tentando resistir à mudança, do que a própria mudança em si. E eu digo isso, é experiência própria também. Às vezes a gente não quer receber, não quer aceitar o novo, né? Ela diz num capítulo que é muito natural. Não, você é muito jovem, não, como você chega querendo mudar as ideias de alguma coisa na empresa, um procedimento. Mas muitas vezes, por a gente não ouvir o novo, a gente não anda. Se Iracema não se dedica a ir ver as lives, o centro ficava sem reunião, o período que fosse durar o confinamento. Então você se reinventa, como ela falou, a gente se ressignifica sempre na vida para poder aceitar e aí continuar a nossa vida, a nossa jornada. E é interessante que depois que ela fala de novamente essa questão de vidas vazias, da falta do sentido da vida, né? Da falta do que é que eu estou fazendo aqui, aquela pergunta que muitos se fazem, né? Aí ela vem com a questão da imortalidade. Não tem como nós abraçarmos, nós preenchermos a nossa vida e termos uma certeza das nossas melhorias, de seguir aquilo que o Mestre Jesus nos passou, se a gente não tiver uma certeza da reencarnação. Porque para muitos, e a gente conhece pessoas assim, é o estilo viveu, morreu, acabou. Não é isso? Mas nós sabemos que existe uma extensão da vida e que, na verdade, a verdadeira vida é a do vida espiritual. Ou melhor, a gente vê em literatura dela de que, na verdade, não existe uma vida material e uma vida espiritual. E, na verdade, é uma junção. É tudo um único movimento. Mas, tudo bem, vocês ainda da Terra, de provas e expiações, não conseguem entender isso. Quem somos nós para entender, né? A gente sabia uma coisa no 4º ano, chega no ensino médio, é para isso que eu aprendi aquilo, né? Foi para isso agora que serve. Porque assim como na vida, na ciência, as questões de Deus, elas se conectam. Elas se entrelaçam. E o que não pode é a gente continuar, e a gente somos todos nós, se conectando, seja nas mídias sociais, seja nos programas, com pessoas desconectadas. Porque isso só faz aumentar o nosso vazio. Só faz aumentar a nossa desesperança. E o que ela mais bate na tecla no livro é a questão da gente ter paciência e tolerância. Bom, falar de tolerância é interessante e de paciência, porque haja paciência, não é verdade? Para aturar a vida, muitas vezes até para nos aturar. Por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Por que fulano age dessa maneira? E a paciência, que inclusive ela também tem um texto sobre a paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma grande virtude. Por quê? Porque o que acontece conosco na nossa vida não é nada mais nem nada menos daquilo que a gente plantou em vidas passadas. Por mais que a gente chore, faça beicinho, se espatifem, se jogue no chão, bata as pernas, igual a criança no supermercado querendo aquele doce gostoso, né? Mas é você que quis. Então, parte dessa conscientização. Porque se a gente sabe da lei de reencarnação, se a gente tem conhecimento da lei de causa e efeito, muita coisa se dilui nessas nossas preocupações e aflições. E nada disso, repito, para nós espiritistas é novo, nem para os cristãos. Porque o próprio Mestre Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, Jesus em nenhum momento ele mentiu. Na verdade, ele não fez nada de errado. Né? Ele foi ilibado. Ela diz num determinado capítulo
de que ele foi o mais gentil dos seres que aqui na Terra tem, né? Ele era o amor por excelência. A verdade é que quando a gente lê sobre Jesus, a depender do nosso estágio evolutivo, a gente vai, será que é verdade que esse homem fez isso tudo mesmo? Será que foi assim? Porque mesmo nos textos de Dona Amélia Rodrigues, quando fala dos embates dele com os fariseus, né, na rua, nos templos, aí a gente faz, rapaz, nessa questão aqui, nessa terceira pergunta que fizeram para ele, se fosse eu já tinha voado em cima do cara no pescoço. Mas é verdade. Eu vou deixar esse gostinho para vocês lerem a Amélia Rodrigues e vocês verem a paciência, a gentileza, o amor que Jesus exalava, a maneira dele tratar dos assuntos. Ele sabia que tinham aqueles que o amavam e, como Joana diz, Jesus, é o segundo capítulo, ela diz, olha, a gente tem que colocar, isso ela já fala em outras mensagens, Jesus foi um ser, óbvio, o espírito puro, mais elevado que aqui esteve, governador espiritual da Terra, nosso modelo e guia, porque Kardec pergunta ao espírito de verdade, e ele diz a resposta clara, Jesus, e a gente observa de que as pessoas que conviveram com Jesus só tinham duas opções, ou amavam-no ou odiavam-no. Por que isso? Porque ele representava o centro do universo, o amor mais puro. Então, para o amor mais puro, ou você é inclinado para o amor, ou você ainda sabe, tico-tico no fubá, não. Então, ou era amar ou era odiar, não deveria existir, não tinha meio termo. E isso que ao longo dos tempos a gente vem procurando se melhorar. E a veneranda, ela é muito clara adiante no capítulo em que ela fala de se ter a tolerância. Nós não temos como conviver, no capítulo chamado Convivência, a gente não tem, meus irmãos, como viver em sociedade sem tolerar. E se a gente não tolerar, os outros também não vão nos tolerar. E a tolerância, já diz Emmanuel lá em Pensamento e Vida, ela é algo que, quando a gente perde, né, ela nos leva ao fanatismo. A pessoa intolerante, ela se torna, no meio comum, uma chata, né? Vem fulano, né? E o fulano é intolerante porque ele quer fazer valer aquilo que ele pensa e chega ao fanatismo. E o fanatismo nunca é bom, porque guerras aconteceram ao longo da história da humanidade por fanatismo, né? Casamentos acabaram, relações de amizade, empresas, tudo por conta de fanatismo. E aí a gente tem que ver que esse equilíbrio emocional que nós temos que ter, essa estabilidade, ela está diretamente relacionada a gente trazer uma paz interior. E aí a paz interior está lá um capítulo chamado A Conquista da Paz. Como é que eu posso querer que os outros ajam comigo em paz se eu não tenho paz dentro de mim? Como é que eu posso exigir dos outros uma postura de paz se eu não sou pacificador? Porque é uma etapa, é um estágio. Se nós nos conhecemos e nós vamos e caminhamos, é a tendência de todos nós. A questão é o tempo em que nós vamos cair na real quanto a isso. O nosso destino é a perfeição. Mas se eu não consigo, através de dentro de mim, me impor o amor, a gostar de mim e a ter que passar isso para os outros, e aí a gente começa no convívio sendo gentil, sendo tolerante, sendo paciente, a gente começa a desenvolver essa paz e naturalmente a gente se torna um pacificador. A gente começa a transmitir essa paz. Então, eu acho muito engraçado quando a gente vê as pessoas. A gente pensa, você é uma pessoa tranquila, calma. Som! Né? Bom dia, seu fulano. Como é que está o senhor? A gente começa a entender, como disse o Mestre Jesus, de que nós exteriorizamos aquilo que nós trazemos no nosso coração. E muitas vezes a gente pode até fingir um tempo, mas chega adiante a máscara cai, não é isso? Com certeza. Então, na verdade, a gente expõe as nossas deficiências.
Na verdade, quando a gente faz um mal a outro, na verdade, quando a gente sente um vazio e parte para as drogas, para o alcoolismo, para a lascívia, o que quer que seja, nós estamos, de alguma maneira, para o universo, para Deus Todo-Poderoso, dizendo, me ajudem. Mas só que a gente ainda não sabe dizer, pedir para ajudar. A gente ainda insiste nas fugas psicológicas. E isso é interessante porque isso vai lá para Jung, né? A questão do nosso ego, né? Sim, sim. É a questão daquela instância psíquica que a gente vê que sempre quer mais e mais. E a gente sempre acha que vai melhorar, que vai dar certo da maneira que a gente pensa, porque muitas vezes a gente não quer fazer como a gente já lê nos livros ou como nossa família vem dizendo para fazer, os amigos. É literalmente depois que a gente quebra a cara, é que a gente, tá, eu vou fazer assim. Por que isso? Porque a gente foge. E isso aí está relacionado ao medo, né? O medo é aquele primeiro instinto que a gente teve, né? Enquanto seres humanos. Eu vou sofrer. Isso vai doer. Eu não sei se eu vou aguentar. Vamos lá. Primeiro, você vai realmente ter aflição. Segundo, sofrer é uma opção. Porque uma coisa é nós passarmos com aflição na prece, em oração, por pior que seja. E a outra é a gente passar por uma aflição, se maldizendo, rogando praga, né? Praguejando. Deus não me quer, Deus não me ama. O que foi que eu fiz a Deus? Oh, meu Pai! E aí a gente começa a entender de que parte de nós a duração daquela aflição. E é muito difícil, principalmente para as pessoas que estão arraigadas no materialismo, a gente passar algo desse tipo. É aquela velha frase, vocês espíritas são muito passivos. Muitos se acostumam com tudo. E não é isso. E a gente começa a entender que o caminho para a gente passar pelas aflições, que vai ter aflição, é Jesus. Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Adiante ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Opa, eu vou me apegar a ele. Né? Tá aqui essa enchente do rio, jogaram uma boia, essa boia é Jesus naquele momento. Né? Não quero a boia não, que eu sei nadar, sabe? Interessante. Mas é verdade. A gente muitas vezes tem que fazer brincadeira do dia a dia para as pessoas entenderem. Porque as nossas desditas, as nossas aflições, elas têm um cunho de nos ensinar, de nos instruir para a gente se tornar melhor. E muitas vezes, eu pensando na minha própria vida, eu vejo que realmente foi isso. Eu pensei, mas rapaz, olha para isso. E poderia ter sido menos tempo se eu tivesse visto aquilo, mas a gente estava um cego, né? A gente fica encegueirado muitas vezes dentro da nossa presunção. E aí, continuando o livro, e isso que eu estou falando, vocês vão encontrar lá nesses 30 capítulos do livro, porque é interessante que a gente vai lendo o livro e vai observando de que é um pouco de nós, né? Ela nos diz lá em Convivência de que a gente precisa de conviver. Porque quando a gente morre, eu já disse isso uma vez, acho que até lá no centro, quando a gente morre, é igualzinho, a gente acorda do outro lado. Não pense que sumiram débitos, sumiram as desditas, os inimigos, aquilo que não gostava. A gente leva conosco, né? E aí o interessante disso é como o Divaldo sempre repete, é da gente ainda em vida, a gente procurar resolver. Eu fico brincando que é tipo assim, a gente tem que ir nos nossos erros, varre atrás da gente, ajeita e segue o caminho. Porque a gente tem que procurar se resolver. Óbvio, meus irmãos, que vão ter imperfeições nossas, que provavelmente a gente pode não dar conta nessa encarnação. Mas, às vezes, no nosso planejamento, a gente fatiou ela em 5 pedaços, em 3, de tanta coisa que a gente deve. Então,
Joana, ela passa por um capítulo sobre a questão do amor, né, da pessoa não ser bem querida, que é um motivo de vidas vazias, a solidão, né? E a gente vê muito mais, talvez, não sou antropólogo, não, talvez mais das mulheres do que dos homens, a questão de viver só. Eu não consegui me casar, eu não consegui a minha alma gêmea, eu não consegui aquela pessoa que ia me completar. E aí, nessa fase, ela começa, e é muito brilhante esse capítulo, porque ela diz que, às vezes, a gente dedica o amor à pessoa e aquela pessoa não está nem aí. Não é verdade? Fingindo o tempo todo. Existe também aqueles relacionamentos que uma parte só entrou para se aproveitar de alguma coisa da outra. Quando acaba ou não tem mais graça, abandona. E a outra dedicando todo um amor. Muitas vezes, isso decorre de nossos processos de vidas passadas. Eu acho engraçado que ela fala assim, você veja, se você tenta várias vezes e vê que você está só, ô minha filha, ela não fala isso no livro, isso é parte de Wagner o Imperfeito. Ô minha filha, não tenta mais não, olha, não tente mais não, vá se dedicar ao outro tipo de amor, o amor aos outros. Vai trabalhar na fraternidade. Quem sabe se planejamento não era previsto que você não se relacionasse afetivamente com alguém. E muitas vezes nós queremos enfrentar isso a ferro e fogo, querer essas mudanças. E às vezes, quando a gente se imbui e entende, faz, era melhor mesmo. Eu não sei se eu ia aguentar um do meu lado fazendo o que eu amo fazer hoje em dia, não. Coisas desse tipo. E aí a gente vai entendendo, e é por isso que eu digo, de que o livro ele é bastante direto nas mensagens. E aí, cada sequência do que se vai falando tem relação em potencializar em nós esse desejo da gente preencher a nossa vida. Ela tem um capítulo chamado Perseguições Espirituais, né? Mediunidade com lágrimas, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não querem exercer o dom da mediunidade, porque eu vou sofrer, porque vem coisas na minha vida, e a Iracema é cátedra nisso, não sou eu. O máximo que eu vou de mediunidade é um arrepio aqui nas costas, já falei aqui no pescoço. As pessoas não querem fazer a sua educação mediúnica e se doar para os outros por medo, muitas vezes, né? Porque todos nós sempre temos um credor, gente. Estou aqui falando com vocês, alguém pode bater lá na porta. Seu Wagner tá? Eu manda dizer que eu saí, que eu fui embora, vim cobrar dívida. Assim são os nossos irmãos inferiores. E aí cabe a nós, e aí nesse momento, a gente sabe disso, a gente precisa ter uma envergadura moral para poder conversar com ele, para poder dialogar. Porque ou a gente se transforma, então não existe aquele negócio de pau que nasce torto, nunca se endireita, tem que se endireitar, senão vai sofrer, né? E aí ele percebe as nossas mudanças morais e em cima disso a gente faz um trabalho juntamente com esse irmão. Porque muitas vezes, eu costumo dizer isso, uma vez assim, não, será? Será? Eu digo, gente, muitas vezes existem irmãos, amigos, obsessores que não gostam de nós, de uma coisa que a gente fez 300 anos atrás na vida da pessoa e desarticulou ele todo. Desenvolveu um ódio. Mas é porque não, a gente tem que procurar entender que essa teia relacional que a gente vive, a gente se vincula a tudo e a todos. Eu sempre falo isso, né? A questão não é somente quem fez o ato. Vamos recapitular? Ela fala, não nas minhas palavras, WhatsApp. Fulano está traindo Cicrano com Beltrano. Mas não conte para ninguém. Nem agora que está encaminhando só uma mensagem, o nego manda de um em um, mas manda para os 120 que ela quer mandar. Estou mentindo? Não estou mentindo. E aí a gente manda. No outro dia, fulano matou Beltrana por conta disso.
E aí, na investigação, dias depois, descobre que era mentira. Meus irmãos, é somente quem desferiu o ato nefasto do assassinato que vai ser culpado? Nós espíritas sabemos que vivemos num mundo de fluidos, lei de afinidade. Cada um daqueles que mandou a mensagem contribuiu em alguma proporção, que eu não sou Deus, para que aquele ato se consumasse. E isso é falado desde lá de Chico Xavier. Vou repetir. Fonte Viva, o capítulo Mais Palestras. André Luiz fala de maledicência. Joana nem se fala. E a gente insiste em fofocar. A gente insiste ainda em querer falar da vida alheia. E muitas vezes, quando as coisas acontecem, o máximo que faz é um ó. Ó, não, cara pálida. Veja a sua participação aí. Então a gente tem que começar a entender que tudo, mas tudo, meus irmãos, que a gente faz na vida, isso é incorporado ao nosso currículo. Tudo. E o que vai ditar o nosso julgamento na nossa consciência é justamente a sinceridade, a moral que a gente adotou na hora daquele ato, né? Então, muitas vezes, o mocinho se jogou na frente da namorada e o tiro pegou nele. É um suicídio. Vai arder no fogo do inferno, como dizem alguns, né? Sim, mas será que foi um suicídio? Quem é que pode analisar isso? Qual o grau de intensidade com que ele fez? Então, antes da gente julgar, não julgueis para ser julgados, vamos cuidar de nossas vidas. A gente tem que cuidar, se vigiar. E é isso que a veneranda, no capítulo adiante, deixa eu olhar aqui o número do capítulo, é o capítulo denominado Recorre à Oração. A gente tem que se preocupar em limpar a nossa casa interior. A gente, muitas vezes, está vazio de coisas boas, mas cheio de mequetrefes, de coisinhas ruins. Aí não tem mais espaço para boa entrar. Como é que vai entrar coisa boa? Se a gente vive no ambiente... Não, perdão. Se a gente vive tendo atitudes equivocadas. Se a gente vive se comprazendo em coisas que a gente sabe ser errado. Como é que a gente pode querer que as coisas boas nos aconteçam? Ah, mas é porque eu já sou assim, eu não vou mudar nunca, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, né? Lá de Jorge Amado. Mas não, né? Divaldo tem uma palestra de Divaldo que ele fala para um palestrante de um estado, que eu não me lembro agora qual, de que ele disse que ia largar de fazer palestra. E ele era um bom palestrante, o pessoal conhecia. E Divaldo foi fazer palestra nessa cidade, não sei se foi Recife, onde foi, e ele comentou com Divaldo: ah, Divaldo, eu sou muito sujo, eu estou vendo que eu falo as coisas na palestra e muitas delas eu não faço. O que é que eu vou dizer? Mas aí vamos nós. E Divaldo vira o que para ele? Diz: mas meu amigo, eu sou muito sujo, Divaldo. Ele faz. Divaldo para, sempre inspirado, né? Naquele conhecimento da alta idade da cátedra de conhecimento de envergadura moral que ele tem, ele diz: ô meu irmão, como é que a gente limpa um cano sujo? Aí a gente limpa um cano sujo passando água por dentro dele. A gente tem um cano sujo, o que é que a gente pega? Abre a torneira, né, assim, bota uma mangueira e chega na ponta do cano e bota água. Na outra ponta, no início, vai sair a água como? Bem preta. Aí ela vai diminuindo, fica acinzentadazinha, vai ficando. Daqui a pouco a água sai limpa como entrou, não é isso? Então assim somos nós. A gente já está todo sujo, fica achando que não cabe mais nada. Não, vamos começar a nos purificar. Não dá para a gente querer achar de que a gente está numa situação que somente começando do topo. Como assim? Eu não posso querer começar do topo. A gente tem que começar de baixo para ascender a escada, como ela diz 2 ou 3 vezes no livro, para a gente ascender naquela escada imaginária, né, folclórica de Jacó, lá do Antigo Testamento, aquele sonho que Jacó, o irmão de Esaú, né, filhos de Isaac tiveram.
a escada aos céus. Então, como é que você já quer nascer ou quer estar lá no alto da escada? Vamos começar de baixo. E ela é bastante direta nisso, porque ela nos convida a recorrer à oração e à vigilância. Porque se existe um remédio, meus irmãos, que cura a tudo, esse remédio chama-se oração. A oração, ela é aquele remédio que Deus nos deixou, juntamente com a misericórdia divina dele. Ah, mas Deus é muito exigente. Exigente como? Se além de tudo ele ainda nos dá o livre-arbítrio. Aí a gente tem que começar a pensar em o que nós viemos fazer na nossa existência. Por que é que eu estou aqui? Né? A gente precisa parar, serenar a mente e fazer o questionamento de como a gente pode conseguir essa transformação. E essa transformação, ela começa nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos a gente vai transformar em atos, em ações, em atitudes. E em atos, ações e atitudes, a gente vai convivendo e recebendo em troca esse amor. Olha o cano sujo entrando água limpa. E o amor que a gente consegue passar, a gente recebe em dobro, ao triplo, ao cêntuplo. Porque o amor é aquela virtude que quanto mais a gente divide, mais se multiplica. Ela é o oposto da matemática. É o amor que vai vencer os tempos de dificuldade e de turbulência que a gente está passando agora. E a veneranda Joana de Ângeles, ela é bastante direta. Ela diz que enquanto as questões tecnológicas, o desenvolvimento científico cresce numa razão geométrica, as questões morais de se melhorar é uma razão aritmética. É assim, ó. Ó. Então é algo muito distoante. E aqueles trabalhadores do bem, nós, os aprendizes do Evangelho, a gente vê isso muito no nosso dia a dia. Principalmente os tarefeiros de centros espíritas que têm trabalho assistencial, que participam, que estão ali na linha de frente, veem isso claramente. Então é muito fácil só estar na televisão vendo as questões, as desgraças alheias acontecendo. Mas e o que é que a gente pode fazer por isso? Onde é que nos interessa a vida do outro? Em tudo. Porque o próprio Emmanuel nos diz que a gente só pode aliviar a nossa dor aliviando a dor do outro. E aí, continuando, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, diz aí, Iracema. Pode continuar. Na hora eu levanto o dedinho. É? Tá bom. Então, continuando, nesses capítulos, ela então nos fala das perseguições, como eu falei, espirituais, e aí ela nos diz aquilo, olha, você só está sofrendo isso desse seu amigo espiritual porque alguma coisa lhe gerou esse débito. Da mesma maneira em que, como ela fala de mediunidade com lágrimas, a gente pode atrasar o médium em si, ele atrasa o seu desenvolvimento, óbvio. Se ele não consegue utilizar a mediunidade, não é para ele adivinhar as coisas, nem dizer qual é o número da Mega Sena, não. É para ajudar o outro. É para facilitar que os irmãos desencarnados se comuniquem com os encarnados e resolvam suas rixas, né? Resolvam suas lides. Porque, meus irmãos, é muito fácil a gente falar, principalmente quem não é espírita. Mas a gente tem que entender que somos 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Como ela diz, o planeta está superlotado. E a gente começa a entender que é tanta gente, e se um desencarna com ódio de um outro, ou deixando uma questão moral, né, a ser resolvida, no momento em que há a passagem para o outro lado, automaticamente essa dissensão não vai acabar. E a depender do grau de maturidade de quem desencarnou, vai potencializar essa rixa, né? Porque ele vai ter consciência de que o outro não enxerga ele.
Ninguém é besta no mundo. Ah, não me enxerga não, pera aí. Mas ele só vai fazer isso no outro porque o rádiozinho do outro está na mesma emissora da dele. Vamos ser direto ao assunto. A mesma frequência. Isso, não é verdade? Se o meu rádio só toca FM, fica todo mundo em AM, eu não vou ouvi-los. A sintonia é diferente. Então, por mais que a gente tenha problemas, por mais que a gente não saiba o que fazer, a veneranda nos diz para a gente ser perseverantes na tarefa do bem. Eu imagino, quando ela fala essas frases, eu imagino aquele jogo de futebol americano, você sabe qual é? De que o rapaz pega aquela bola e sai e vem 30 em cima dele correndo, ele tem que cruzar o campo, aquela coisa toda? Pois é. Pegue a sua bolinha, abrace do bem e nem olhe para trás. Faz igual a quando o nosso mestre Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, eu não me lembro agora o versículo, que ele diz que tome o arado, aquele, pois, que toma o meu arado e olhar para trás, ele não é digno de me servir. Porque a gente tem que decidir praticar o bem, é sincero, pegue o arado, pegue o aradozinho e vá arar a terra, vá trabalhar no bem, mas não olhe para trás. O que é não olhar para trás? É olhar para as coisas erradas que a gente fez, é olhar para aquilo que está ali, aquele passado horrível, e aí vai influenciar a gente esmurece no arado. Pode falar, Iracema. Olha, faça as suas últimas considerações. Estão pedindo para a gente fazer a parte 2. Estão pedindo aí. Vai ter que ter. Vai fazer a parte 2. A gente marca mesmo. Vamos marcar a parte 2. Vamos, porque não tem metade dos capítulos, Certo, deixa eu te falar. A mensagem é muito clara, fale. Wagner congelou. Pode continuar, Wagner. Estamos lhe vendo. Eu não ouvi o que você falou agora. Ah, tá. Pode ter uma congeladinha, mas já está normal. Vamos logo, porque estamos a cortar a gente. Só para a gente finalizar, e aí a gente realmente chegou na metade do livro, a veneranda, ela nos diz, ela já falou isso em umas 3 outras mensagens, que a gente deve se envolver, se enrolar na lã do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? É o nosso Mestre Jesus. Porque ela diz que a gente vai correr de um lado, vai correr do outro, mas o amor é que é o caminho. O Evangelho de Jesus é o caminho. Então, no momento em que a gente se envolve na lã desse Cordeiro de Deus, eu penso que a gente se aquece, óbvio. E se a gente se aquece, eu penso que é para derreter o frio de nossa alma, o gelo que a gente ainda traz dentro de nós. E que esse calor também do Cordeiro de Deus é que ajuda a esquentar os nossos motores da alma e nos dá energia para a gente seguir em frente. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar de que somente nós podemos mudar. E a nossa primeira atitude, o nosso primeiro diferencial é começar a praticar a gentileza. É começar a praticar o amor ao próximo. Vamos tolerar mais aquele vizinho, né? A sogra, aquele chefe. Vamos segurar mais. Se contando até 10 não está resolvendo, conte até 100. Mas resolve. Vamos cortar. Muito obrigado. Que maravilha ter você aqui, matando a saudade de você. Isso. E a galera do Centro Fraterno, todo mundo aí interagindo. Todo mundo aí joia. Um abraço para vocês, viu, gente? E já estamos aqui, já vai fechar a nossa live. Vamos marcar a parte 2, viu, Wagner? Vou ver uma data, ver onde você parou. Vamos marcar Vidas Vazias, parte 2. Jesus abençoe a todos vocês. Quero falar, Rosinha Tabarral, depois fale comigo no Zap, quero falar com você também. E Jesus abençoe a todos vocês. Continue